Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Ótima sexta-feira para todo mundo! Essa semana nós tivemos as nossas videoaulas e as nossas aulas presenciais. Hoje nós teremos um pouco aí de diferença, porque hoje eu não estarei fazendo as videoaulas explicando o conteúdo. Nós vamos fazer as correções, tá? Pedido de muitos pais que me pediram essa semana para a gente estar fazendo as nossas correções. Então, hoje, como a gente está fazendo a correção aí já de um período, que, na verdade, eu até mandei o comunicado falando que de 15 em 15 dias que nós vamos fazer essas correções para dar tempo de estar recebendo, né, essas atividades. Então, assim, hoje nós vamos fazer das atividades anteriores e assim por diante, tá bom? Não vamos fazer todas, porque não dá tempo, mas nós vamos fazer de alguns conteúdos, começando com língua portuguesa, né? Vamos começar então com língua portuguesa. Vamos fazer as correções das páginas 77 a 144. Nossa, professora, que tanto! Não são todas, tá, gente? Então, porque tem texto, tem conteúdo aí explicativo, que já foi explicado. Então, nós vamos só nas páginas da correção de atividades. Então, não são todas essas daí, tá? Então, é assim, do início até o final que eu coloquei. Os conteúdos nós não vamos, os textos nós não iremos ler novamente. Só vamos diretamente às páginas das correções. E aí, assim, na medida que a gente for corrigir, eu vou passando as páginas para vocês. Combinado? Então, inclusive, a 74, a gente começa na 74, né? Naquela leitura de imagem, mas na 77 que tem atividade. Por isso que eu coloquei ela aí de início, certinho? Então, já abram aí na página 77 para a gente falar sobre o estudo do vocabulário do texto, que é História de Dois Amores, tá bom? Então, na página 77, né, sobre o texto História de Dois Amores, número 1. Encontre no diagrama as palavras do quadro abaixo. Então, todas essas palavras aqui você vai encontrar aqui nesse diagrama, tá? Todas elas estão aí. Então, corrijam aí, tá certo? Nem precisa ficar falando muito sobre isso. Bom, a partir dessas palavras, então, você vai completar aqui quais são os sinônimos. Por exemplo, o sinônimo de zoeira são 3, né? Que você tirou aqui do quadro, ó. Confusão, zoada e barulho, tá? Então, todos têm aqui confusão, zoada e barulho. Inunda, enche, transborda, do quadro também. E jururu, tristonho, melancólico. Número 2, crie uma frase para cada palavra. Essa frase, ela é totalmente pessoal, cada um vai criar aí da sua forma, né? A frase que achar melhor. Por exemplo, estimação, né? O meu cachorro é o meu bichinho de estimação. Então, ou o Rex é o meu bichinho de estimação, né? Você vai criar. A minha irmã é muito implicante. Então, assim, você vai criar uma frase que você quiser. Essa é totalmente pessoal, certo? No Trabalhando o Texto, que é a página 78, você vai escrever embaixo da imagem aí o nome do personagem. Aqui nós temos o Osbó e o Pooh, tá? Que são os dois personagens principais da história. Número 2. O que o autor quis dizer com a expressão seu coração de ouro? Claro que aqui tem uma sugestão de resposta, porque ela é uma resposta também pessoal. Mas essa é uma sugestão, ó. Quis dizer que Osbó tem um coração bom e se preocupou com o amigo que desapareceu. Se você colocou uma resposta parecida, semelhante ou que tem a mesma finalidade, não tem problema, pode deixar a sua resposta, tá? Qual era o sentimento que Osbó tinha descoberto? Escreva dentro do coração. Era o sentimento do amor. Número 4. Retire do texto o trecho em que Osbó fala a Pooh sobre o que o amor faz com as pessoas. Lembrando que quando você retira do texto, que é uma fala, você coloca aspas, tá? Então, abre aspas. O amor
um sentimento danado de bom, vírgula, né? Não esquece de colocar as pontuações corretas. Inunda a gente de felicidade. E torna boas e bonitas todas as coisas da terra. Fecha aspas. Tá certo? Que aí fechou a conversa deles. Certinho? Então, a próxima atividade é sobre substantivos simples e compostos, tá? Então, ele tá na página 80, certo? Então, a gente já leu esse texto. Eu não vou ficar fazendo muito as leituras, porque senão vai ficar muito extensas as nossas aulas, né? E falando tudo aquilo que já foi feito, certo? Então, nós já vamos direto à nossa correção. Ó, letra A. Retire do texto substantivos compostos. É nesse texto aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui só um pincelzinho, ó. Caça, palavra... Peraí, não é esse não que eu quero não. Deixa eu trocar aqui, tá? Ó. Caça, palavras, tá? Se você quiser circular, fique à vontade. Passa tempo, lembra que nós falamos que a palavra, o substantivo, ele é composto seguido por hífen ou não, né? Mas ele tem duas finalidades. Passa tempo, dois substantivos em um só, né? Então, ele é um substantivo composto. E tema-chave. São os três substantivos compostos aí no texto, certo? Vamos lá à letra B. Selecione 3 substantivos simples e forme frase com eles. Temos várias, né? Vários substantivos simples aí. Então, você pode formar frase com qualquer um que você quiser, certinho? Temos, ó, jogos, né? Temos, peraí só um pouquinho. Sopa, tá? Então, tudo isso você pode estar escolhendo e fazendo frases com eles. 3 substantivos, tá? Escreva no número 2 os substantivos compostos que dão nome à imagem abaixo. Então, aqui você tem um cachorro quente, que é seguido por hífen, beija-flor, né? Vitória régia, girassol e peixe-boi e pé de moleque, tá? Número 3. Alguns substantivos compostos não são separados por hífen. Nós já falamos sobre isso. Quando isso ocorre, pode haver acréscimo ou perda de uma letra. Observe a palavra abaixo e continue o exercício. Então, ó, floricultura é igual a flor mais cultura, né? Deixa eu só pegar aqui ó, é igual a flor mais cultura. Nesse caso, nós tivemos o acréscimo do i, tá? Que aí ficou floricultura, tá? Lobisomem. Então, no caso, ó, lobis, né? Que ficou aqui, ó, homem, né? Então, vai ser lobo mais homem, tá? Girassol. Nesse caso, teve uma perda de um S aqui, ó. Gira mais sol. Pernilongo é o acréscimo de perna mais longo, né? Pernilongo. Rodamoinho, esse não tirou e nem acrescentou, né? Ficou o roda e o moinho, os dois, tá? Às vezes acontece isso. A mesma coisa aconteceu também com o passatempo, ó. Passa mais tempo, né? Então ficou... Gente, não é para escrever o mais, não. É para fazer igual aqui no exemplo. É para pôr o sinal, tá? De mais. Certinho? Então, número 4, ó. Escreva os substantivos nas colunas adequadas. Então, esse é bem fácil, né? Então, assim, aquele que for substantivo composto, você vai colocar o que for simples na coluna do simples. Andorinha, simples, tá? Pão de ló. Pão de ló é o substantivo composto. Pontapé, ó, 2 palavras. Então, pontapé é substantivo composto. Guarda-chuva, composto também. Animais, simples. Suzana,
tá no substantivo simples só porque ele é substantivo próprio, tá, gente? Mas assim, é nome de pessoa porque ele não é composto, ok? Mas ele é substantivo próprio. Mas você vai colocar aqui agora porque a gente está diferenciando substantivo com o composto, tá? Mal me quer, né? Mal me quer. Então, são 3 aqui, na verdade. Ele é composto. E água, que é substantivo simples. Tá certo? Bom, igual eu falei pra vocês. O Suzana, substantivo próprio, né? Então, assim, sem concordar muito aqui com essa opção, mas ele não é composto. Então, você vai colocar desse lado. Certinho? Vamos lá, o número 5. Leia o texto abaixo e responda às perguntas, né? Um dos mais famosos seriados de desenho, Looney Tunes, a gente já leu tudo isso. Então, ó, você conhece esses desenhos animados? Você já respondeu, tá? Sim ou não, tá? É pessoal. Por quê? Porque às vezes um conhece, outros não conhecem. Então, ela é bem pessoal essa daqui. Que personagens mencionados no texto têm um nome formado por substantivos compostos? Olha aqui, ó. Nós temos... vamos começar aqui como perna longa, né? O Papaléguas e o Piu-Piu. São os 3 que têm nome formado por substantivos compostos. Então, você coloca aqui, ó. Ok? 2 são separados por hífen e 1 não. Página 82 ainda, tá? Sobre substantivos. Então, número 6. Escreva os substantivos compostos do quadro no espaço de acordo com a categoria de palavras que os formam. A mesma coisa aqui, você vai fazer basicamente a mesma coisa que é o outro de lá, ó. Substantivo mais substantivo, tá? Ó, peixe, boi. Vamos começar pela ordem aqui, tá bom? Então, ó, primeiro é catavento. Cata, né? É um verbo do verbo catar. E o vento é um substantivo. Então, você vai escrever aqui, ó, no verbo mais no substantivo, catavento. Peixe, boi. São 2 substantivos, tanto peixe quanto boi. Peixe, boi. Anos, luz. Ó, anos e luz. São 2 substantivos. Então, você vai colocar aqui na carreirinha do substantivo mais substantivo. Caça-níquel. Caça-níquel é um verbo caçar, né? E o níquel é um substantivo. Então, você vai colocar na fileira do verbo mais o substantivo. Guarda-roupa, tá? Guardar também é um verbo, tá? Na fileira aqui do verbo mais substantivo. Manda-chuva. Manda, né? Verbo e chuva. Substantivo. Perna longa. Perna longa é um substantivo. A perna não é longa, a perna não é comprida, então é o substantivo mais adjetivo, certo? João bobo. O bobo é adjetivo do João. Então, vai ficar substantivo mais adjetivo. Rádio, relógio. São 2 substantivos. Um é o rádio, o outro é o relógio, tá? Então, substantivo mais substantivo. Amor perfeito. O que o amor é? Perfeito. Então, perfeito é um adjetivo do amor. Substantivo mais adjetivo, tá? Cabeça dura também, tá? Cabeça dura, cabeça mole, né? Então, é um substantivo mais adjetivo. Couve, flor. São 2 substantivos, de couve e de flor, tá? E água viva é o substantivo mais adjetivo, certinho? Número 7. Além do caça-palavras, outro passatempo divertido é o caça-objetos. Observe a bagunça do quarto de Juliana e responda. Então, aqui a gente tem vários objetos no quarto dela, né? Bem bagunçado mesmo. Roupas ao chão, chinelo fica no chão mesmo, já tá normal. Brinquedos, né? Guarda-chuva virado dentro do quarto.
Então, aqui agora a gente vai encontrar os objetos que é formado por mais de uma palavra, ou seja, os objetos com substantivos compostos, né? Quais nós temos aqui, ó? O guarda-chuva ou guarda-sol, né? Cada um fala de uma forma, mas o guarda-chuva geralmente ele é menor e o guarda-sol ele é maior. O guarda-chuva, o guarda-roupas, né? E nós temos o porta-lápis, ok? Então, você pode estar escrevendo eles aqui abaixo. E a letra B? Escreva o nome de 3 objetos que aparecem na cena formado por substantivos simples. Temos vários, né? Então, você pode estar escrevendo. Nós temos chinelo, né? Nós temos o abajur, você que vai escolher, tá? Nós temos flor, tem bola, tá? Lápis, então qualquer um desses, televisão, qualquer um desses que você quiser, você pode estar, travesseiro, cama, tá? Colocando aí. Então, essa aqui é uma sugestão de 3, como é 3 que você vai escolher, pode colocar qual você quiser, tá? A atividade agora é sob ou sobre, né? Sobre esses textos aí. Então, nós vamos à página 84 para fazer essa correção. Substitua os símbolos por palavras e aprenda o uso correto de sobre e sob, né? Lembrando que sobre é quando está em cima de ou a respeito também. Eu estou falando sobre isso, né? Então, a respeito disso. E a roupa está sobre a cama, está em cima da cama, tá? E sob embaixo, ok? Então, vamos lá. Mamãe colocou os pratos sobre a mesa, em cima da mesa. O cão está sob o banco, ou seja, está embaixo do banco. Letra C. Eu vi o pinguim sobre a geladeira da casa da minha amiga. E letra D. Os livros dos alunos do 5º ano estão sobre o armário, estão em cima do armário. Número 2. Sob ou sobre? Complete as frases. Júlia colocou os livros sobre a mesa. Sob o céu cinzento, o avião decolou, abaixo do céu cinzento, né? Todas as roupas dele têm de ser sob medida, né? Não é sobre, né? Não é acima da medida, então tem que ser sob, né? Abaixo da medida e um pouquinho. Os homens gostam muito de conversar sobre futebol. Número 3. Leia a notícia e explique o sentido das palavras destacadas. Ó, o sob está sendo usado com o significado correspondente ao comando de alguém, tá? Então, sob o comando, né? Sob pressão, alguém está pressionando aí. E o sobre está sendo usado com o significado correspondente a em cima de, tá? Então, a vitória de 2-1 sobre o QPR. Eu estou sem óculos, gente, tá meio complicado para ler aqui. Então, em cima do QPR aí, né? Então, você vai falar os dois significados. Claro, se você colocou a sua resposta com a mesma finalidade, não precisa ser igual com as mesmas palavras, mas com a mesma finalidade, pode estar colocando aí, ok? Estudo do vocabulário. Nós agora vamos falar sobre lendo o texto O Buraco no Céu, né? Que é da página 87. Relacione a coluna de acordo com a primeira, observando o sinônimo das palavras. Então, ó, número 1, vertigem, é o mesmo que... Deixa eu só pegar o lápis. Desmaio. Então, número 1 aqui, ok? Deliberaram. Número 2 é o mesmo que resolveram. Distinguir é o mesmo que diferenciar. Retornar é o mesmo que regressar. Cova é o mesmo que buraco. E
firmamento, o mesmo que alicerce. Por último, buritis, plantas. Então, ficou 4, 6, 5, 1, 7, 2 e 3. Vamos para o número 2, ó. De acordo com o sinônimo das palavras do vocabulário, complete as frases. Por que aqui é uma sugestão de resposta? Porque tem mais de uma opção, entendeu? Quando tem mais de uma opção, aí qualquer uma das outras que você colocou está correto. Por exemplo, remoto. Remoto eu tenho distante, recuado e antigo. Então, se você colocou uma dessas três, está correto. Então, em tempo muito distante, brigávamos sempre no recreio. Em tempo muito recuado, brigávamos, tá bom? Então, você pode colocar o que tiver aí. Não tem problema não. Um dos três. Letra B. Estou preocupado em receber minhas notas. A mesma coisa. O preocupado aqui deixa eu só encontrar ele. Estou preocupado em receber minhas notas. Então, você tem preocupação, né? Aflição, desespero, porque é o ânsia. Ânsia é a mesma coisa de ansioso. Então, você pode estar colocando qualquer um desses outros, tá? Não tem problema, não. Meu vizinho fez um... Não esquece que a gente também, dependendo, nós temos que fazer algumas concordâncias aí com a frase, tá? Então, ó, meu vizinho fez um buraco para montar o balanço. Então, aqui a gente tem, ó, fez o toca você não vai usar, porque o toca já está no feminino. Então, não tem como você falar, fez um toca para montar o balanço. Então, o mais certo é você encontrar, lembra que a gente já estudou sobre isso na aula passada, né? Então, se é, ó, artigo indefinido masculino, você vai colocar o substantivo ou adjetivo concordando com ele. Letra D. Construir um lindo, aqui é teto, você vai trocar por ele, para o meu cachorro. Então, construir um lindo telhado, um lindo abrigo, né? Um lindo amparo para o meu cachorro. Qual você pôs aí? Trabalhando o texto agora. O trabalhando o texto, essa página 88, ela é toda pessoal. Então, eu nem vou estar falando para vocês por quê? Porque ela é totalmente pessoal, ok? Você vai estar respondendo aí de acordo com as suas palavras. Então, vamos agora sobre substantivos primitivo, derivado, concreto e abstrato. Então, na página 91, ó, escreva o substantivo primitivo para os derivados, né? Então, no primeiro você tem muralha, mural. Então, o substantivo primitivo de muralha e mural é muro. Casarão, casebre. Estou falando da casa. Boiadeiro, boiada. Boi. Dentista, dentição, é do dente. Cajueiro, cajuzinho. Substantivo primitivo é caju. Goiabada, goiabeira. É a goiaba. Floricultura, florista. É a flor. Carroceiro, carroceria. Carroça. Dedal, dedinho, dedão. Estamos falando do dedo. Esses são os substantivos primitivos. São aqueles que vêm primeiro e depois deles tem os derivados, né? Copie do quadro abaixo os substantivos derivados de livro, chuva e máquina. Bem fácil. Então, aqui nós temos os derivados de todos eles, né? Livreco. Livreco é o substantivo... Espera aí um pouquinho. Deixa eu organizar aqui para tirar esse azul. Pronto. O livreco é o substantivo de livro. Então, se você colocou aqui primeiro, não tem problema não, tá? Tá em ordem, fica mais correto. Chuvão, de chuva, tá? Livreto, de livro também. Livreiro, de livro também. Vou só dar uma descidinha aqui para caber tudo pra gente fazer, né? De livro também, acho que eu parei lá já. Chuvisco, né? De chuva. Então, chuvisco de chuva. Chuveiro, chuva também. Livrinho, né?
de livro. Maquinador, de máquina. Chuvinha, de chuva. Maquinista, de máquina. Maquininha, de máquina. Maquinária, de máquina também. Chuvarada, de chuva. E maquinismo, de máquina. Então, olha aqui para vocês verem, ó. De máquina, esse daqui é o substantivo primitivo. Olha o quanto de substantivo derivado eu tenho a partir de máquina. A mesma coisa de chuva, olha o tanto. E livro, mais esse tanto aqui também. Então, através de uma palavra primitiva, um substantivo primitivo, eu tenho vários substantivos derivados. Página 92, número 3, ó. Então, substantivos derivados podem ser originados de uma classe de palavras diferente. Leia o texto abaixo, identifique os substantivos derivados e escreva a palavra que origina e a classe de palavra a qual pertence. Ó, aí você vai ler e vai encontrar nascimento, tá? O substantivo derivado. Então, nascimento, ele é do substantivo, né? Nascer, verbo também. Ele é um substantivo e verbo. Nascer, que é o primitivo, tá? Vamos ao próximo. Jogadores, de jogador. Antiguidade, de antigo, tá? Então, se você quiser até já riscar todos aqui. Jogador. Primitivo, né? De antiguidade, desculpa. Antiguidade, antigo. Falei primitivo. Estou procurando ele aqui. Tá bom? São esses três aí. O antigo, adjetivo. O jogo, substantivo. Número 4. Escreva uma palavra primitiva e forme derivadas de acordo com a classe gramatical indicada, adicionando as terminações em destaque. Então, você tem, ó, substantivo, livro. Claro que isso aqui é uma sugestão. Se você colocou outro, não tem problema, tá? Pode colocar qual você quiser. Por exemplo, se você colocou caju mais eiro, vai ficar cajueiro, né? Então, você vai estar colocando a palavra que você quiser. Aqui é só uma sugestão. Livro, mais eiro, livreiro, tá? Adjetivo magro, maiseza, magreza, tá? Mesma coisa, se alguém pôs pobre, né? Maiseza, pobreza também, tá? Verbo, criar, maisivo, né? Criativo. A professora mudou um pouquinho. Sim, não tem problema. É o derivado, tá? Então, não é do substantivo aqui. Você tá tendo os derivados dele. Então, ele muda um pouquinho mesmo, tá? Mesma coisa do livro, né? Livreiro, ele muda a palavra. Então, se acrescenta ou não algumas palavras, não tem problema não, tá bom? Número 5 da página 93. Bom, tem a letra... Opa, peraí. Tem a letra aí da canção, né? Felicidade. E aí, marque a figura que representa o significado da palavra tristeza. Claro que é essa, né? E a letra B? Ó, a letra da canção nos faz pensar em um substantivo abstrato. O que é substantivo abstrato? Aquele que você não vê, não pega, né? É como se fosse um sentimento, uma emoção. Escreva o substantivo concreto que tenha relação com esse nome abstrato dentro da canção de Tom Jobim. Então, qual que é o substantivo? Né? O abstrato aí é da tristeza. E o substantivo concreto é a lágrima, tá? Que vem proveniente da tristeza, do substantivo abstrato. Número 6. Desenhe a imagem que vem à sua cabeça quando ouve substantivos abaixo. Então, felicidade, compaixão, computador e amor. Você vai desenhar a imagem que vem na sua cabeça quando você ouve uma dessas palavras. 7. Observe a cena abaixo e circule aquela que retrata um substantivo abstrato. Claro, né? O abstrato, amor, aqui, ó, né?
Observe as brincadeiras e escreva o nome de cada uma na número 8. Ó. Qual é essa brincadeira? Cabra cega. A outra, amarelinha. Pega, pega e quem colocou bolinha de gude não tem problema não. Eu também conheço mais como bolinha de gude, mas pode ser bola de gude também quem colocou. Tá certo? Então, não tem problema não, se colocou bolinha. Quais dessas brincadeiras você conhece? Se você conhece todas, pode escrever. Eu conheço todas. Se não, você vai colocar só aquela que você conhece. Coloque no quadro a brincadeira cujo nome é formado pela repetição de um verbo. Verbo pegar. Então, é esse daqui, ó. Pega, pega. Tá bom? Pega, mais pega. Atividades agora do senão ou senão junto, né? Ou senão separado. Página 96. Preencha os espaços com senão separado ou senão junto, corretamente. Se não tomar banho agora mesmo, fica sem jantar. Esse senão é separado, tá? Separadíssimo, ó. Letra B. Não assiste a outra coisa no café, senão esportes, tá? Então, esse senão é junto. Letra C. Não encontrei nada, senão as cadeiras vazias, né? Com exceção das cadeiras vazias. Temos que nos apressar, senão perderemos o ônibus, ou caso contrário, perderemos o ônibus. Né? Número 2. Veja o quadro abaixo e complete o texto com senão junto ou senão. Dudu é um personagem da história de Popeye e não come outra coisa senão junto, né? Do contrário, hambúrgueres. Se não conhece a história do marinheiro Popeye, senão separado. Vai gostar de saber que também ele tem um prato preferido. Ele precisa comer espinafre. Se não, junto, fica fraco e apanha do Brutus. Página 97, ó. Número 3. Observe o letreiro abaixo. Venha visitar as naves espaciais. Se não vier, irá perder a melhor experiência de sua vida. A ideia suscitada pelo cartaz é de contrariedade ou condição? É de condição, ó. Se você não vir, você vai perder, tá? Não é de contrariedade, ele não tá falando do contrário, né? Você irá se arrepender, não. Então, se não vier, se você não estar presente, né? Irá perder a melhor experiência de sua vida. Letra B. Explique o porquê a palavra senão, utilizada corretamente no letreiro. A expressão nos dá um sentido de contradição, significando se por acaso não, né? Exigindo, portanto, a expressão senão. Claro que se você também colocou com as suas palavras de outra forma, mas que tem também a mesma finalidade, pode deixar, tá? Número 4. Veja um trecho da canção que João está cantando para a turma. A gente já leu ela. A expressão destacada, que é o senão junto, emendado, condiz com o sentido da frase da canção que João está cantando? Justifique. Não, pois a frase indica condição para a pessoa que fala na canção ficar triste. Portanto, a expressão correta deveria ser senão separado. Agora, nós vamos fazer a atividade relacionada ao texto cidadão, tá? A atividade da página 100. Ó, descubra no diagrama as palavras do vocabulário e complete as frases. São 4 palavras. Badalo, condução, tédio e aflição. O trabalhador esperou a condução para ir para casa. Passei por momentos de grande aflição e
o tédio também. Se você colocou uma ou a outra, tá correto, tá? As longas horas de espera causam tédio ou aflição nos pacientes. Claro que você também pode ter colocado alguma dessas, mas assim, se você colocou aflição nessa, aqui você vai pôr tédio. E o contrário também, se você colocou tédio nessa, aqui você vai pôr aflição, para não repetir, tá? Mas qualquer uma dessas duas aqui está correta nesse lugar. E a outra que você não colocou aqui, você coloque aqui. Letra D. Estava faltando o badalo do sino, o barulho do sino, né? Então, número 2. Pinte a frase em que a palavra aflição não está empregada corretamente. É a letra C. Então, você vai pintar aqui a letra C, tá? Essa daqui. Aqui tá só a marcação, mas você vai pintar ela toda, ok? Os alunos sentiam aflição quando estavam brincando com os colegas. Então, claro que não é, né? Eles sentiam alegria, né? Nada de aflição. Número 3. Substitua as palavras em destaque por outra com o mesmo sentido. Depois reescreva as frases. Ele não para de reclamar. Isso só aumenta o meu aborrecimento. Ele não para de reclamar. Isso só aumenta o meu tédio. Então, aqui a gente trocou o aborrecimento por tédio. Eram 4 meios de transporte. Então, eram 4 conduções. Foi um tempo de mágoa. Foi um tempo de aflição ou inquietação. Qualquer um que você colocou está correto. Fiquei cismado com a situação. Então, fiquei desconfiado com a situação. Número 4. Assinale a resposta certa. Amedrontar significa assustar. Uma pessoa inocente é o mesmo que uma pessoa ingênua, tá? Número 5. Complete as frases com as palavras do quadro. Desconfiado, novena e quermesse. O padre pediu muita dedicação nas orações durante a novena. Ele ficou um pouco desconfiado, mas conseguimos despistá-lo em relação à festa surpresa que faremos amanhã. Doaram muitas roupas novas para a quermesse. Trabalhando o texto, página 102, tá? A música retrata um problema social, que é do cidadão que nós lemos, né? Que o Brasil enfrenta. Discuta com os seus colegas e registre que problema é esse. O problema é a desigualdade social. Bom? Número 2. Que sentimentos a personagem relata na música? Circule. Então, de aflição, tristeza e tédio. Tá? Os 3. Nenhum desses outros aqui não é, porque isso aqui é de alegria, né? De contentamento. Número 3. Retire do texto o trecho que mostra um direito da criança que não está sendo respeitado. Como você vai tirar do texto, você vai colocar as aspas, tá? Então, abre aspas. Criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Fecha aspa. Número 4. De que região veio o cidadão mencionado na música? Pinte o quadro com a resposta correta. Ele veio da região norte. 5. De acordo com a letra da música, que problema ele enfrentava na região onde morava? Na região norte, quais são os problemas que eles enfrentam? A seca, né? Então, eles enfrentavam a seca. Número 6. A letra da música faz uma comparação entre a situação do cidadão com outra pessoa. Quem? Lembra que lá ele é comparado com Jesus Cristo, né? Que ainda fala que criou tudo, mas não pode entrar também, né, no coração das pessoas. Então, ele é comparado com Jesus Cristo. Vou dar uma pausinha para vocês, deixar vocês dar um descansinho um pouquinho aí, para a gente continuar a nossa correção, tá? De língua portuguesa, porque tem bastante correção ainda para nós fazermos. Então, vou dar um tempinho para você ir aí no banheiro, tomar uma aguinha e a gente já volta com a segunda parte.